Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste, vou estar fazendo a montagem dos estirantes dos eixos. Quem ainda não for inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se já, deixe o seu like, acione o sino das notificações para não perder novos vídeos. Para se tornar membro e ter acesso aos benefícios do canal, como PDFs gratuitos, vídeos exclusivos e entre outros, basta clicar no botão Seja Membro e seguir as orientações. Quem quiser contribuir também com o canal pela forma do Valeu Demais, basta clicar no ícone, escolher o valor da contribuição, que eu estarei agradecendo a todos. Bem, pessoal, aqui tenho os 4 estirantes dos eixos. Como expliquei no vídeo anterior, são feitos com PVC de 4 milímetros e tem uma largura de 4 milímetros também, certo? Então ficando 4 por 4. Expliquei também a questão do comprimento. Os do eixo da tração são maiores e o do eixo livre é menor. É universal, tanto serve na montagem do cavalo mecânico quanto do caminhão Constellation, certo? E fiz também universal para ser um tamanho utilizado em todas as miniaturas, para não estar fazendo um modelo de um tamanho, outro de outro, etc. Algumas peças não tem como a gente modificar por conta que são peças que são bastante diferentes, certo? Porém, algumas peças, como feixes de molas, estirantes de eixos, cuícas, etc., é uma coisa que pode ser universal em todos os modelos de miniaturas. Favorece bastante a gente, pois a gente basta ter apenas um gabarito ou um PDF e aí a gente vai estar fazendo aquela peça para todos os modelos, certo? Não ficando nesta parte eixos da tração, que todas as marcas e modelos são diferentes, né? Cubos de rodas também são diferentes, entre outros, ok? Bem, aqui vou estar utilizando para fazer a montagem, né? O cabo de alumínio 2 milímetros, certo? Para fazer a montagem. Eu costumo iniciar a montagem aqui na parte dos eixos, pois dessa forma eu já deixo o estirante aqui fixado no eixo, certo? Deixando esta outra parte aqui para os suportes, onde a gente pode estar deixando o pino um pouco maior para fazer a retirada, certo? Para desmontagem, questões de pintura, etc. Ok? Agora eu vou estar iniciando a montagem e aí vocês me acompanhem.
Então, pessoal, feito todos os pinos que vou utilizar para fazer a montagem dos estirantes dos eixos. Aqui neste eixo livre, vou explicar aqui para vocês a seguinte forma. Aqui o suporte aqui que fica sobre o eixo na parte superior, eu fiz utilizando 3 placas de PVC de 3 milímetros, certo? Como o estirante ele tem a espessura de 4 milímetros, certo? Então eu vou ter que fazer um alargamento aqui na peça, certo? Para que ele fique encaixando, né, com perfeição o estirante. E aí eu vou tirar 0,5 de milímetros, certo? De um lado e de outro, ok? Nas próximas peças dessa que eu vou estar fazendo, eu vou fazer o centro aqui, a parte no meio, com um PVC de 4 milímetros e as duas peças laterais com PVC de 2 milímetros, certo? Então aqui ele tem 9 milímetros de espessura, certo? E os próximos eles vão ficar com 8 milímetros, porque vai ser uma interna no meio de 4 milímetros e nas laterais uma placa de um lado e de outro de 2 milímetros, certo? Então aqui houve a necessidade de fazer um ajuste aqui, ok? Isso acontece devido é o primeiro projeto que eu estou fazendo, né, nesta perfeição, e também o primeiro assim com 100% das peças em PVC, ok? É uma correçãozinha bem simples para fazer, certo? E aqui eu vou estar fazendo para que os estirantes encaixem. Aqui na parte aqui dos suportes já está feito o centro aqui com os 4 milímetros, ok? Então aqui ele já está encaixando normalmente, ok? Aqui na parte da frente também está com os 4 milímetros e também no eixo da tração com os 4 milímetros. Olha para vocês verem, ele encaixa aí onde ele vai ficar fixado, né, no suporte aí do eixo com perfeição, ok? Precisando somente do ajuste aqui mesmo nos suportes do eixo livre, ok? E aí, como eu expliquei, nos próximos eu vou fazer a peça, a parte interna aqui no meio, no centro, né, com PVC de 4 milímetros e as duas laterais com de 2 milímetros, para não precisar de nenhum ajuste quando a gente for montar os estirantes dos eixos. Aqui os pinos, né, estão todos nos tamanhos exatos, certo? 9 milímetros, os dois do eixo livre, esses do eixo da tração é com 8 milímetros, certo? Os dois do eixo da tração com 8 milímetros, e esses outros aqui, como eu expliquei para vocês, eles são de 14 milímetros de comprimento, porém eu fiz eles um pouco maior para ficar um certo espaço aqui, né, para mim estar fazendo a desmontagem e a montagem, vista que eu ainda vou ter que desmontar essas peças algumas vezes, e sempre também trabalhei fazendo as miniaturas desta forma, fazia tudo, a montagem, certo? Com os ajustes tudo corretos, depois eu desmontava para fazer a pintura, e no final, quando estava todas as peças prontas já com pintura, a montagem final eu já colocava os pinos aqui no tamanho definitivo e passava, né, aplicava a cola aqui na lateral para fazer a selagem, ou até com a própria tinta, né, dá para fazer a selagem aqui. Os pinos não
não sai de forma alguma, ok? Bem, agora eu vou estar fazendo o ajuste aqui da questão da largura do eixo e fazendo a montagem, ok?
Então, pessoal, agora finalizado a montagem dos estirantes dos eixos. Aí, como vocês viram, é um procedimento bem simples para ser feito, certo? E também é universal, tanto faz esta montagem aqui ser no cavalo mecânico, como eu estou mostrando aqui no vídeo, ou também no chassi do caminhão, pois as peças são as mesmas, certo? Distância de entre eixos, B, né? Só vai mudar a questão da distância de entre eixo em relação ao caminhão, a distância de entre eixos A, que corresponde ao centro do eixo dianteiro, ao centro do eixo da tração. Porém, esta distância de entre eixos B, que é aqui, eixo da tração, eixo livre, é a mesma, certo? A distância aqui também dos suportes das molas é a mesma, certo? Tudo aqui é um conjunto único, cavalo mecânico, caminhão, certo? Bem, aqui no vídeo anterior que eu fiz os estirantes, eu expliquei para vocês a questão da furação. Em uma peça, né, eu furei os dois, na outra eu furei só um. Aparafusei uma peça a outra e fiz o último furo, certo? Para que desta forma fique exatamente do jeito que ficou aqui, certo? Olha aí para vocês verem, funcionando perfeitamente, né? Não tem nada travando, né? Aqui os eixos faz o molejo, né? Subindo e descendo normalmente. Está tudo alinhado, né? Olha para vocês verem, todo o conjunto fica alinhado, né? Olha para vocês verem aqui por cima, fica tudo alinhado, não tendo nenhum problema na questão da montagem, né? Aqui está funcionando perfeitamente, ok? E por isso que há necessidade de se fazer a furação dos estirantes com 100% de distância igual, certo? Aí na hora da montagem dos eixos não corre nenhum risco dos eixos ficar, né, um mais aberto, uma ponteira do que a outra, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês, são 100 milímetros de entre-eixo, certo? Aqui está ajustado nos 100 milímetros, olha aí. Aqui eu vou estar colocando no centro do eixo da tração e olha para vocês verem, exatamente no centro do eixo livre, ok? Vamos no outro lado, é a mesma coisa, certo? A mesma coisa, a mesma distância de entre eixos. Olha para vocês verem, centro do eixo da tração, centro do eixo livre, 100 milímetros, ok? Bem, pessoal, aí vocês vão seguir, né, todo o passo a passo que eu fiz aqui no vídeo, certo? A única coisa que eu fiz um pequeno ajuste aqui foi somente em relação aqui ao suporte aqui, certo? Como eu expliquei, nos próximos eu vou estar fazendo com a parte do meio, né, do centro, já utilizando o PVC de 4 milímetros e as laterais com PVC de 2 milímetros, ok? E aí é isso, certo? Aqui, como eu expliquei também, eu vou estar deixando esses pinos um pouco mais longos para a questão de desmontagem desta peça. Eu vou estar fazendo aqui o vídeo do eixo cardan, várias outras peças também que necessita fazer a desmontagem, né, de todo este conjunto. Então eu deixei os pinos um pouco mais longos justamente para isso. Aqui nos eixos, vocês viram que eu já fiz no tamanho definitivo, já instalei eles no lugar, né, e aí já não vai necessitar de remover mais aqui do eixo, certo? Sempre eu fiz desta forma. Bem, ficando a critério falar essa observação, o pessoal às vezes gosta de comentar, ah, mas por que não deixa para remover aqui? Bem, esta questão de não remover aqui é minha, sempre trabalhei dessa forma, certo? Porém, quem quiser fazer e deixar os pinos um pouco longo para fazer a remoção de todas as peças, sem nenhum problema, certo?
Não é que eu obrigo a ninguém seguir 100% o que eu faço aqui. Se quiser deixar os pinos maiores aqui para fazer a remoção, tudo bem, sem nenhum problema, ok? Aqui vou passar para vocês também a distância de entre eixos A, que como eu expliquei, foi necessário fazer um ajuste aqui em relação à montagem do para-choque, então recuou um pouco, certo? Então voltando de 27,5, né, centímetros para 27, certo? Olhei para vocês verem exatamente 270 milímetros, ok? Antes, pelo PDF, estaria dando 275, com o recuo que eu fiz na frente, voltou para os 270 milímetros, ok? Fazer aqui do outro lado também a demonstração para vocês verem que os dois lados, né, o eixo dianteiro aqui alinhado, centro do eixo dianteiro, centro do eixo da tração. 27 centímetros, convertido em milímetros, 270 milímetros, ok? Bem, pessoal, aí a montagem é esta, né? Como eu já disse, é um procedimento simples para fazer e fica com total perfeição as peças, né? Tudo que a gente faz, né, é feito com as medidas exatas, não há como ter nenhum erro, certo? Eu sempre procuro, às vezes eu demoro durante um vídeo fazendo uma determinada explicação de uma determinada peça, justamente por isso. Às vezes tem pessoas que reclamam, mas conversa demais, né? Mas eu converso para explicar, deixar as coisas o mais transparente possível, certo? Imagina aí uma explicação, né, pouco informativa, né, para quem vai estar fazendo, né, vai entender de uma outra forma ou faltar uma explicação em uma determinada peça, certo? E aí vai ter algum erro, como justamente aqui nas peças aqui, né? Poderia passar por essa fase aqui sem dar uma explicação? Poderia, mas vou dar explicação justamente porque tem muita gente que já fez a peça, vai fazer o estirante. O que que acontece? O estirante vai ficar um pouco mais largo e aí se dá a obrigação de fazer o ajuste aqui na peça, para que tudo se encaixe perfeitamente, ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.